Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa por caridade e paz. O tema de hoje é causa das aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui eu trago uma pequena observação. O título verdadeiro deste assunto é Causa das Aflições Atuais. E esse título é o título do Evangelho segundo o Espiritismo, que já tem algumas décadas, centenas de anos, eu diria. E era o mesmo assunto daquela época tratado agora. Então nós estamos falando de causas das aflições atuais. Eu inicio esta explanação trazendo algumas frases de um irmão muito célebre, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, se chama Allan Kardec, aquele senhor que está ali no quadrinho. Allan Kardec faleceu em 31 de março de 1869. Foi um grande codificador do Espiritismo e foi o senhor que durante aproximados 20 meses elaborou as questões que foram sendo perguntadas aos espíritos e respondida em especial por 3 meninas que recebiam as manifestações dos espíritos em sessões mediúnicas na época. Então eu tenho aqui algumas frases dele que eu gostaria de dar início à nossa palestra. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Fé inabalável só o é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fora da caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que ele se encontra. Muito bem. O Espiritismo ele nos ensina que são 2 as origens das causas de aflições na Terra. Uma é a nossa vida atual, a outra são as vidas anteriores. Ou seja, a gente pode deduzir que não há vítimas neste processo e nem sofredores inocentes. As causas das nossas aflições são exatamente o que nós causamos, ou nesta vida ou nas vidas passadas. E que bom que o plano superior organiza tudo de modo que a gente esqueça o que fez nas vidas passadas, porque imaginem a gente viver hoje, estarmos nesta vida sabendo de tudo o que vai acontecer conosco e com as pessoas que nós amamos. A aflição seria dobrada, porque nós viveríamos horas e horas do dia em aflição. Imaginem sabermos, que a nossa hora vai chegar na sexta-feira próxima, agora às 6 da tarde, 6h05 para ser mais exato. E aí, imaginem o nosso desespero. Ainda bem que o plano organiza tudo de modo que a nossa semente é o bem que a gente planta. E aí nós não devemos temer a nada, porque se a gente faz o bem, a gente recebe o bem, mesmo que a gente não espere. Se a gente refletir sobre as causas das aflições, a gente vai perceber que grande parte das nossas dificuldades atuais são causadas pela nossa pessoa. A partir do momento que a gente provoca sentimentos negativos e a gente provoca reações negativas nas pessoas e a gente não está nem aí para isso, a gente segue o dia a dia da gente, a gente está naturalmente organizando uma causa futura para nós, um efeito, futuro para nós. Se eu causo alguma coisa hoje, é semelhante à lei da ação e reação na física,
Se eu causo alguma coisa, naturalmente eu terei um efeito. Esse efeito ele pode vir não na proporção da causa que eu elaborei. Se eu fiz alguma coisa de muito grave, pode que o efeito disso para mim, futuramente, ou ainda nesta vida, ele não seja tão devastador. Vai variar das boas obras que eu tiver neste planeta, que eu fizer neste planeta. Eu sentei um pouco e separei alguns dos defeitos do ser humano. Então, assim, alguns desses aqui são meus também, tá? Não são todos, tá? Porque se eu tivesse todos esses defeitos aqui, eu nem estaria mais aqui falando para você. Alguém já teria me recolhido, né? Mas é o seguinte, vou citar aqui alguns dos defeitos do ser humano. Não quer dizer que todos tenham, né? E não quer dizer que seja nesta proporção. Ciúme, alguém já ouviu falar, já deve ter ouvido falar, né? Egoísmo, fé cega. Aqui nós estamos falando daquela fé que não enxerga. Eu tenho fé, mas não interessa onde. A fé cega é um defeito. Quando eu recebo lá no meu celular, não quebre esta corrente. Envie isto para 12 pessoas em 2 horas, 45 minutos e 37 segundos, 3 décimos, você vai receber um dinheiro. Aí eu pego e envio para 600 pessoas, porque vamos lá, né? Se eu vou receber um dinheiro, melhor multiplicar, né? Esta é a fé cega. Eu não raciocinei sobre aquilo que eu recebi, eu não pensei sobre aquilo que eu recebi, eu simplesmente agi, coloquei a minha fé, mesmo sendo cega, em ação. O egocentrismo, o individualismo, a impulsividade, a ansiedade, olha só, isso no nosso mundo moderno é uma palavra desconhecida, né? Ansiedade. Discriminação, antipatia, comodismo, avaria, vício, mania, autodepreciação, desorganização, autoritarismo, apego. Aqui nós estamos falando de apego aos bens materiais. Dependência, procrastinação, falsidade, estigma de sucesso. Aqui é o seguinte: quando eu sou o objetivo sucesso na vida, não interessa onde eu pise, em quem eu pise, não interessa o que eu tenho que fazer, eu tenho que alcançar o sucesso na vida. Teimosia, agressividade, crueldade, exigência, malvadeza, negligência, irresponsabilidade, inflexibilidade, atrevimento, possessividade, intolerância, desmotivação, irritabilidade, hipocrisia, desonestidade, isso que eu só pensei em alguns, tá? Ganância, superficialidade, imaturidade, indecisão, oportunismo, muita emoção e pouca razão. É claro que tem mais que isso aqui, mas eu parei uns 10 minutos só, então eu só fiz uma reunião da base, né? Nós não estamos citando aqui que todos os seres humanos têm esses defeitos, graças a Deus, não é isso, né? Mas é o seguinte, quando ocorre determinada situação, às vezes um desses defeitos vem à tona. E hoje a gente observa, principalmente nas redes sociais, que nós somos juízes de uma hora para outra, né? Mesmo que a gente não saiba o que aconteceu dos dois lados. Mas nós julgamos imediatamente, nós damos lá a nossa opinião. E vamos lá, essa opinião numa rede social às vezes leva alguém a tirar a sua própria vida. Incrível, né? E aí qual é o defeito do ser humano que está lá do outro lado? Eu já cometi meu erro. Eu dei meu julgamento sem ter embasamento nenhum. Aí eu machuquei alguém do outro lado. A outra pessoa tem uma coisa chamada fraqueza. E às vezes a fraqueza é porque afeta o ego, é porque afeta o físico. Quantas pessoas hoje morrem em mesas de cirurgia buscando o quê? A beleza absoluta, perfeita. Quantas pessoas colecionam plásticas até o momento que elas colecionam desencargo? Falar de aflição não é falar de alegrias, né? Nós estamos falando de aflição. Nós estamos refletindo aqui sobre coisas
que afetam o ser humano, sobre coisas que nos atrasam e atrasam as pessoas que convivem conosco. Quando eu tenho ciúme doentio, eu atraso a pessoa que vive comigo. Eu atraso todos à minha volta, né? Porque às vezes eu deixo de fazer coisas importantes para a minha vida e para a vida da pessoa para ter ciúme dela. Quando eu sou egoísta, né? Eu quero tudo para mim. Será que eu não esqueço dos outros? Ou eu só penso em mim? Eu sou egocêntrico também, né? O universo gira somente ao meu redor. Hoje, uma criança morreu porque ela recebeu um desafio na rede social de cheirar desodorante. Qual é a causa? É que alguém colocou um desafio para uma criança cheirar desodorante. Qual é o efeito? A criança morreu. E isso gera um efeito para todas aquelas pessoas que estavam participando disso. E numa outra encarnação, essas pessoas vão dizer, mas coitado de mim, não fiz nada, eu sou uma pessoa boa. E aí, né? Falta o que muitas vezes? O nosso exame de consciência. Falta a gente parar muitas vezes e ver assim, a vida que eu tenho é reflexo do que eu fiz na minha vida. Eu usei todos os recursos que eu poderia para alimentar um vício. Qual é o resultado disso? Um efeito. A causa qual é o meu vício? E aí mais adiante, lá na outra encarnação, eu terei um problema pulmonar porque eu fumava demais. Era certo eu fumar demais? Era certo eu beber demais? Tive cirrose? E aí na outra vida, eu terei um problema grave de fígado. Talvez eu desencarne em função do meu problema de fígado. E aí lá na outra vida eu vou dizer assim, não, mas eu sou uma pessoa excelente na vida, como é que eu fui ter isso? É injusto, né? Mas e o que eu fiz para isso? O que eu colaborei com a minha própria vida? Muitos dos nossos sofrimentos têm origem em nosso egoísmo, o que nos impede muitas vezes de ver as necessidades alheias, né? Quando pensamos, conforme falamos aqui, em nós mesmos apenas. Vendo-nos bons e inteligentes e aos outros como ignorantes, né, indolentes e aproveitadores, em nossa aspereza no trato com os demais, afastando até os que simpatizam conosco ou nos amam, em nossa intolerância com as falhas alheias. Os outros não podem falhar, nós podemos. Isso gera o que em nós? Aquela palavrinha que está aí, até colocamos a palavra maior do que o resto ali, porque ela é importante. A aflição está presente nos nossos dias. Alguém aqui nunca sentiu aflição? Eu já senti. Ou na pele ou na alma, uma das duas, né? Ou a gente sente no corpo a aflição, ou a gente sente na mente a aflição. E qual é a nossa reação diante das aflições? Eu afundo e continuo alimentando a minha aflição, ou eu olho para cima, faço uma boa prece e digo assim, eu vou levantar. Perdi um ente querido, perdi 2 entes queridos, perdi 5 entes queridos. É o fim do mundo? Não, é apenas o ciclo da vida da gente. É triste sim, é muito triste perder uma pessoa que a gente ama. Mas não pode significar o fim do mundo. A gente tem que dar a volta por cima. Nós somos fortes como seres humanos. Nós somos uma centelha do Criador. Toda aquela energia que Deus, Jesus e todo o plano superior tem, nós temos uma centelha aqui dentro e aqui dentro. E o que nós temos que fazer quando as coisas estão danadas? Nós temos que usar essa centelha e fazer com que ela acenda e se transforme em fogaréu. Não aquele fogaréu assim, mas fogaréu que alimente a nossa razão, a nossa vontade de progredir. Nós estamos aqui na Terra que está em transição de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Se vocês observarem, o mundo ele está atingindo um nível de caos extremo, né? Nós temos disputas entre nações de beleza, né? Quem vê quem é o mais forte. Nós temos disputas de territórios, nós temos disputas de religião, nós temos disputas de beleza, nós temos disputa de todo tipo.
O mundo virou uma disputa. E se vocês observarem, todas as coisas estão vindo à tona e as coisas estão demonstrando para o próprio mundo e para os seres humanos que o que eles fazem é errado. Nós estamos utilizando mal o nosso planeta e depois nós queremos que a natureza seja imparcial. Nós queremos que a água não suba, que o fogo não queime, que o tremor não faça nada, nós queremos que o furacão seja brando, seja apenas uma brisa, e aí ele aparece em grau 5, que é o pior de todos. E aí a gente diz assim, por que estamos sendo punidos dessa forma? Basta olhar para nós mesmos. Quando a gente põe o lixo na rua, lá no saco, e vê que está se armando aquele toró, e não tira o lixo da rua, o lixo vai com a água para dentro do bueiro. É o único problema que nós temos? Não. Mas eu sou o primeiro que vou dizer, mas ninguém faz nada, está entupido. Sim, e o meu saquinho de lixo que foi lá para dentro. A minha casca de banana que eu joguei no chão, a latinha de refri que eu joguei na estrada. Onde está a nossa parcela de tudo isso? O ser humano, ele está isento de todo e qualquer problema. Se nós, todos, desde os grandes líderes até nós que estamos aqui, e eu tenho certeza que cada um de nós faz isso, fizermos o nosso exame de consciência, nós teremos batalhas duras durante os dias nossos, tentando ser melhores. Eu passo um perrengue todos os dias, tentando ser melhor em tudo que eu posso. Mas mesmo nessa listinha que eu mostrei para vocês aqui, de alguns defeitinhos da humanidade, né? Menos nisso, eu tento. Consigo sempre? Não. Às vezes eu falho. Mas todos os dias eu tento. E vai chegar um dia que eu vou conseguir. Eu vou tanto batalhar, né? A gente às vezes tem vontade, né? A gente quer comprar um carro, uma casa, a gente vai lá e consegue. Mas às vezes a gente compra uma casa de R$1 milhão e a gente não consegue mudar algumas coisinhas pequenas dentro de nós, que fazem o quê? Diminuem as aflições, ou nesta vida ou no futuro. Se eu der a minha vida para comprar uma casa, vale eu ter a casa? Se eu der a minha vida por ela? Não, né? Mas enquanto a gente está batalhando pela casa, a gente nem lembra da vida. A gente está lá, eu quero essa casa, eu quero essa casa, eu quero o carro, eu quero não tem mais Atari, né? Eu quero o PlayStation. Eu quero o PlayStation. Eu todo tempo do Atari, do telejogo, um filme, aí só tinha os 2 botõezinhos e os pauzinhos que mexiam na TV preto e branco. Eu sou desse tempo, mas e eu sou da área da tecnologia. A minha profissão é da tecnologia. E eu também sou auditor. Então, eu estou acostumado, em muitos momentos, ver pessoas perderem as cabeças em função do dinheiro. Perder a cabeça, que eu digo, é usar algumas qualidades daquela lista que eu falei para vocês, quando elas têm a chance de se apropriar de alguma coisa que não é delas. E essa pessoa, quando a justiça da terra ela vem sobre ela, essa pessoa diz, mas eu estava fazendo isso porque eu precisava. Então, se eu precisar, eu vou lá e roubo. Eu me aproprio, pego o carro de alguém, eu estou precisando. Todos, né? Tu tem 2, pega um. Então vejam, né? Será que às vezes é tão difícil nós nos corrigirmos? Será que às vezes, né, o plano superior, ele assopra aqui nos nossos ouvidinhos e diz assim, isso aí que tu vai fazer está errado, não faz. E às vezes eu não ouço aquele assopro, né? Mas eu sei que está errado. Às vezes quando eu vou ofender minha mãe, graças a Deus não ofendo minha mãe. Aprendi a ter uma paciência tremenda com ela. E sempre que eu penso que ela está errada em alguma coisa, eu penso assim, não, mas ela me amou muito mais do que eu amo ela. Ela me deu a vida. Ela fez o que eu sou hoje. Pena que meu pai não é vivo, porque
eu dava o mesmo tipo de tratamento para ele. E a minha mãe hoje, ela me tem como filho mais próximo dela, aquele que se ela tem que ir no médico, ela pede para mim, se ela tem que fazer um exame, tem que ser eu. Ela fez cirurgia agora, eu tinha que estar lá. E ela diz, não vai trabalhar nesse dia, tu tem que estar comigo. E eu estou lá. Então, às vezes, quando a gente vai desferir um golpe, que pode ser uma palavra, que vai fazer aquela pessoa se lembrar daquilo para toda a vida dela, como uma mágoa, eu posso parar e pensar, o que eu vou dizer está errado. E eu posso segurar minha onda, né, como a turma diz agora. E vejam, eu estou diminuindo a minha aflição e daquela pessoa. Ao invés da gente chamar aquele vizinho disso e daquilo, coisas que a gente não vai dizer aqui, mas também ele está naquela listinha das características boas, a gente pode chamar o vizinho e tomar um chimarrão. Ô vizinho, vamos tomar um chimarrão. Aí ele é nojento, não quer que ele põe o bico na bomba, então chama ele para tomar um café e dá uma xícara para ele. Mas chama ele para uma coisa amistosa. Porque se a gente trabalhar as pessoas com antipatia, elas serão antipáticas conosco, e depois elas vão dizer assim, esse vizinho é antipático. Mas como é que eu trato meu vizinho? Será que eu trato ele com respeito? Trato ele com carinho, com amor? Eu trato ele como uma pessoa boa? Ou eu só vejo os defeitos? Só vejo aquela listinha? Esse vizinho é esse. Tem aquela historinha, né, que o casal estava sempre em casa, o casal velhinho, e ela dizia assim, ai, vizinho não lava as roupas direito, pendurou as roupas todas sujas. Aí passava mais um dia e ela dizia, olha só, pendurou tudo de novo lá, cor das meias, tudo encardido. Aí teve um dia que o vizinho pendurou e ela disse, ué, resolveu lavar as roupas? Aí o marido disse assim, não, fui eu que limpei os nossos vidros hoje. Como é fácil botar defeito nos outros, sem olhar para os nossos. E a gente fala isso rindo hoje, porque existe uma alegria tão grande quando a gente consegue mudar isso em nós e mudar isso nos outros. Ao invés de ofender alguém, por que eu não vou lá e dar um abraço, né? Mas o upa, aquele, sabe? Upa, aquele abraço assim, que nem diz um amigo meu, quebra costelas. E às vezes na vida dessa pessoa era só o que faltava para ela um bom abraço, uma palavra de carinho, né? E vejam, quando a gente faz isso, a gente tem um pontuômetro, né? Ele fica lá pontuando, ó, fez uma caridade, fez um bem, fez outro bem. E daqui a pouco acontece como o caso daquele nosso irmãozinho, que numa briga ele tirou o braço de uma pessoa. E aí ele encarnou novamente e estava predestinado a perder o braço. E ele foi uma pessoa tão boa na vida que ele perdeu um pedacinho do dedinho mínimo. Não é aquela pessoa que vocês conhecem, é outra pessoa, tá? Ele perdeu um pedaço do dedo mínimo. Então, fazer o bem, mas ele não sabia que ele ia perder o braço. Então ele fez o bem sem esperar alguma coisa em troca. E vejam que legal, perdeu um pedacinho do dedo mínimo. Vejam que aquilo que a gente falou sobre causa e efeito, a causa foi enorme, ela foi grave, mas o efeito foi diminuído. Por quê? Porque ele fez o bem. Todos nós estamos na terra não só para passar por provas e expiações, nós estamos na terra para fazer o bem. E todos os dias a gente tem que colocar isso na cabeça. A gente tem que fazer o bem. Quantos pais, né, vivendo sós na velhice ou em casas para idosos, sofrem pela ausência dos filhos. E muitas vezes eles não ligam para os filhos para dizer, eu sinto a tua falta. Porque quase sempre quando eles ligarem, o filho tem muito a fazer. Não dá para parar agora, pai, porque eu estou recebendo um WhatsApp de um amigo aqui que está me convidando para jogar futebol. Aí quando o pai parte, dá uma dor no coração da gente. Ah, mas eu podia, né, ter estado mais tempo com ele. Causa e efeito.
A causa qual foi? Eu me desliguei. O efeito, aquilo que eu vou carregar para o resto da minha vida. E aquilo que eu ainda vou recuperar em outras vidas. Talvez sendo um pai abandonado. Vejam só, né? Aqui na Terra tem um ditado que diz, né? A vida dá voltas. E dá mesmo, né? Porque o planeta também, a gente está no planeta, então a gente está dando volta igual. Uma hora a gente ofende alguém, no outro dia ele é nosso chefe. Tchau! Aí ele nos demite, mas é muito injusto. Eu pisoteei ele até enquanto não pude mais. Aí ele assume e me demite. Aí ele é injusto. O que faltou? Eu vou olhar esse negocinho que eu tenho aqui chamado umbigo, né? Onde está o cordãozinho umbilical, umbigo. Faltou eu olhar para ele, né? Eu gostaria de trazer aqui para vocês, é um pouquinho longo, mas eu gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção. O nome deste soneto é Você Aprende, alguns já devem conhecer, de William Shakespeare. E parece que William Shakespeare assistiu essa palestra, porque o que ele fala aqui tem tudo a ver com o que a gente falou. E tem tudo a ver com o que acontece todos os dias, e tem tudo a ver com as nossas reações. E tem tudo a ver com o nosso sentimento de ternura para conosco, né? Do tipo, eu sou injustiçado. O mundo todo está errado, eu estou certo. E saibam vocês que às vezes, dependendo do dia, eu paro e leio Você Aprende de novo. Porque parece que cada vez que eu leio, ele serve mais para mim. Então vamos lá. Você aprende. Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da sua vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas sim quem você tem na vida. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que se pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas onde está indo.
Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que a paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute, quando você cai, é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Às vezes, você tem que aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e você tem valor diante da vida. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.